bom? Então vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina Introdução à Física e à Química, ou a Química e a Física, como vocês quiserem. Vamos falar agora sobre átomos e moléculas. Vamos lá. A maioria dos corpos é constituída por uma mistura de diferentes tipos de matéria, isto é, uma mistura de substâncias diversas. Num pedaço de madeira, por exemplo, há substância como a celulose, a lignina e a água. Em um grão de feijão, há substância como amido, vitaminas, sais minerais, diversas proteínas e água. As substâncias são formadas por partículas extremamente pequenas, denominadas átomos. Existem muitos tipos de átomo. Por exemplo, o oxigênio, símbolo O, de hidrogênio, símbolo H, carbono, símbolo C, de sódio, símbolo Na, de cloro, símbolo Cl, de ferro, símbolo Fe, potássio, símbolo K, de fósforo, símbolo P. Átomos podem se unir e formar uma molécula. A molécula, as moléculas podem ser representadas por fórmulas químicas. Por exemplo, a molécula de água é representada pela fórmula de H2O. Essa fórmula indica que a molécula de água é formada pela combinação de átomos de hidrogênio e de oxigênio, na proporção de 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O número 1 não precisa aparecer nunca na fórmula, tá? Quando aparecer a letrinha, já sabe que é 1. A molécula de glicose é representada pela fórmula C6H12O6. Essa fórmula indica que a molécula de glicose é formada pela combinação de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, na proporção de 6 de carbono, 6 de hidrogênio, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. A molécula de gás oxigênio é representada pela fórmula O2. Essa fórmula indica que a molécula de gás oxigênio é formada entre dois átomos de oxigênio. A substância água, por exemplo, é formada exclusivamente por moléculas de água, mas dificilmente encontramos água pura na natureza. A água potável, por sua vez, é uma mistura formada pela substância água e por outras substâncias, como sais minerais e gases diversos. Feito? Tá aí uma ótima definição de como se vê as fórmulas dessas moléculas. Vamos agora falar sobre Demócrito e o atomismo, tá? Um destaquezinho aqui dentro do nosso assunto. Nascido na Trácia por volta de 460 a.C., o filósofo grego Demócrito foi um dos primeiros a propor o atomismo, a ideia de que a matéria é formada por partículas denominadas átomos. Demócrito e seus seguidores acreditavam que qualquer parte da matéria poderia ser dividida e subdividida em suas partículas fundamentais, os átomos. Esses não mais poderiam ser divididos. Daí o nome que receberam: átomo, indivisível, sem partes. Atualmente sabemos que o átomo é divisível em partículas ainda menores, como prótons e elétrons. Os conceitos de átomos e de moléculas serão retomados mais à frente com os estudos, tá? Demócrito, um dos primeiros defensores da ideia de que a matéria é formada por átomos. Perfeito? É muito importante a gente ter essa definição lá, a origem disso tudo. Né? Sobre a perspectiva atual, a produção de uso de biodiesel em todo o mundo, né? Isso aqui eu já comentei com vocês, mas é importante saber também sobre isso. Né? E no finalzinho, eu vou colocar, agora eu vou colocar para vocês um mapinha dos conceitos, tá? Como são conceituados um pequeno organograma sobre matéria e energia, tá bom? É muito importante esse mapinha aqui, vou colocar para vocês.
Aqui. Tá vendo? Centralizei. Perfeito? Vocês congelam, dão uma olhada. Isso. Nós temos aqui o organograma da matéria, né? Das substâncias, e do outro lado da energia, onde a massa vai ser ligada entre as substâncias e a energia, né? Lá no quadro. E no trezinho lá embaixo, também, a matéria vai se ligar à energia. Perfeito? Para vocês observarem e poderem definir um pouco isso que nós falamos. Perfeito? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a transformação de energia, tá? Esses pequenos itens. Vamos lá. Perfeito. A energia química contida em nutrientes, como carboidratos, exemplos glicose e sacarose, e lipídios, exemplos óleos e gorduras, é obtida pelo nosso organismo por meio da transpiração celular. Essa energia é então cedida para o trabalho das células. Nesse caso, a energia química pode se transformar em outros tipos de energia, como demonstram sempre os exemplos que nós colocamos aqui, caso a figurinha do espermatozoide, tá? Que recebe essa fonte. Transformação de energia química em energia mecânica. É o que acontece, por exemplo, em qualquer tipo de contração muscular, desde os batimentos do coração até os simples piscar dos olhos. Assim, esse tipo de transformação de energia se verifica quando andamos, corremos, enfim, quando executamos qualquer tipo de movimento. É também o caso do movimento do flagelo do espermatozoide, estrutura de locomoção fundamental para que eles possam alcançar o óvulo e fecundar. Mostrei ainda agora. A transformação de energia química em energia elétrica ocorre, por exemplo, em certos músculos de alguns animais, como o peixe elétrico, o poraquê. Esse peixe é capaz de gerar descargas elétricas a 200 volts, empregando-as tanto na própria defesa quanto na paralisação de animais, dos quais se alimenta. Esse tipo de transformação de energia ocorre também na condução de impulsos nervosos dos neurônios. Aqui, ó, por aqui, chega a medir 2,5 metros de comprimento, tá bom? Aqui, ó. E aqui. E o último item, transformação de energia química em energia luminosa. Ocorre em animais diversos, como certos peixes, crustáceos e esponjas, bem como em certas bactérias, algas e fungos. Nos vagalumes, por exemplo, admite-se que a luz emitida contribua para a aproximação de indivíduos do sexo oposto, favorecendo o acasalamento. Nos peixes abissais, das regiões profundas e escuras dos oceanos, admite-se que a capacidade de alguns deles em emitir luz também favoreça o reconhecimento de indivíduos do sexo oposto, além de facilitar a captura de presas e a fuga diante do ataque de predadores. Certo? Aqui, ó, aqui o peixe abissal, esse tá? Aqui, ó. Ok? E encerrando a nossa aulinha, vamos falar sobre a transformação de energia cinética de movimento em energia elétrica. É o que ocorre nas usinas hidrelétricas. A energia cinética de movimento de água em queda faz girar uma turbina que fica acoplada a um gerador. Então, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Perfeito? Está aqui a fotozinha, né, do hidrelétrica Itaipu e um esquema em desenho simplificado como funciona o gerador. Vamos gelar para observar melhor a gravura. Perfeito? Bom, gente, aqui a gente termina a nossa aulinha. Ok?
É, é um texto bem simplificado, né? Assim, não precisa de grandes explicações, porque ele já é bem explicativo. Basta vocês analisar bem o decorrer da narração, fazer suas anotações, perfeito? Então, até a próxima aula, dê um joinha, compartilhe o vídeo, que ajuda o nosso canal. Bom, até a próxima aula.